Queridos, a paz do Senhor, amém, glória a Jesus. Que bênção poder sentar, que bênção estarmos aqui mais uma quinta-feira, louvando a esse Deus poderoso. Mais um mês onde o Senhor tem falado ao nosso coração. Esse tema desse culto nessa noite é poderoso. Diga comigo, fonte inesgotável. Eu vim beber dela nessa noite, você também. Nossa fonte inesgotável é Jesus Cristo. Que bênção, quero louvar a Deus pela vida de Ivete, pela vida de Fernanda, né? Estão à frente, trabalham com as mulheres. Cada visitante que veio aqui nessa noite, sejam bem-vindos, queridos, que Deus te abençoe. Você que está assistindo aí pela live, que o Espírito Santo possa falar poderosamente também ao seu coração. Vamos para a palavra, livro de Josué, capítulo de número 15. Glória ao nome de Jesus. O Senhor falou quinta passada, falará hoje, e a cada quinta Ele vai se revelando de uma forma especial. Como é bom estar na direção de Deus, irmãos. Como é bom ouvir a sua voz. Os filhos do fogo nem sabiam do que eu ia pregar aqui. Eles começaram a anteceder umas coisas aqui na música que eles dançaram. E eu acredito nisso hoje. Tem água para desertos de pessoas aqui nesse lugar. O Senhor dizia ao meu coração que é noite dele encharcar a vida de pessoas aqui. E Ele me entregava uma palavra especial para essa noite. Eu queria compartilhar ela com você. Quem achou, diga amém. Josué capítulo 15, verso 16 em diante diz assim: Foi quando Caleb declarou: Aquele que derrotar Quiriate-Sefé e a possuir, dar-lhe-ei também por esposa minha filha Áquisa. Otoniel, filho de Quenaz, irmão de Caleb, conquistou a cidade e Caleb lhe deu a sua filha Áquisa por esposa. Quando casaram e Áquisa foi viver com Otoniel, ela o persuadiu a autorizá-la a pedir uma porção extra de terra ao pai dela. Então ela se dirigiu para o lugar onde Caleb estava, e assim que ela desceu do jumento, diga comigo, desceu do jumento, o seu pai lhe indagou: Que desejas, minha filha? E ela pediu: Dai-me um presente, dai-me um presente. Visto que me destes a terra seca do Neguebe, dai-me, pois, bênçãos como fontes de água. E ele lhe deu as fontes superiores e as inferiores da região. E essa foi a herança dos filhos de Judá, segundo os seus clãs. Coloque a mão sobre o teu coração. Curve a tua cabeça. Amigo Espírito Santo, estamos aqui nessa noite porque somos sedentos da tua palavra, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada terra, cada solo e cada coração. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor possa encharcar a nossa vida de uma forma especial. Manifesta tão somente o teu poder, que a tua palavra tenha esse poder nessa noite mais uma vez, de penetrar o mais profundo do nosso coração, Deus. E que aonde nós não conseguimos chegar com palavras físicas, humanas, que o teu Espírito que penetra até a alma, juntas e medulas, que possa fazer esse trabalho nessa noite. Fica conosco e revela a tua vontade para nós, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, essa palavra queimava o meu coração desde o dia que Ivete falou comigo sobre esse tema, fonte inesgotável. É tão interessante falar sobre água, porque só entende o valor da água quem um dia viu um poço seco. Só entende de fato a preciosidade que é ter água em casa quando, quem sabe, o serviço que você tem na sua casa não está de acordo com aquilo que você paga na conta. Alguém aqui sofre com problemas de falta de água em casa? Deixa eu te conhecer. Tem gente na cidade aí há 15, há 20 dias sem água. Pessoas que estão passando vários momentos de dificuldade sobre isso. E falar sobre fonte inesgotável é falar de uma fonte que jorra fresca de maneira diária e de uma maneira que não nos deixa sem a reserva. Falar sobre fonte inesgotável é falar de uma presença que está conosco, que anda conosco e que se revela a cada dia. A Bíblia, ela se completa.
E é tão poderoso isso que se você abrir a primeira página da Bíblia, a Bíblia vai começar falando sobre água. A Bíblia diz que o início, Deus cria todas as coisas e a terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Se você fechar a Bíblia e voltar uma página, no capítulo 22 de Apocalipse, versículo de número 1, você vai ver que do trono de Deus correm águas. Então a Bíblia começa com água e termina com água. Deus tem algo, Ele tem um mistério em relação a liberar algo sobre a nossa vida através da água. E eu fiquei pensando como é que esse Deus trabalha, irmãos. Porque a maioria das pessoas que estiveram próximas às águas na Bíblia sempre tiveram as suas vidas mudadas, sempre receberam uma vitória, uma resposta, uma direção. E Deus falava muito comigo sobre isso na Bíblia, porque existiram tantos poços famosos, pessoas que brigavam por água antigamente, lugares que para cair água era uma vez no ano, e as pessoas disputavam isso, brigaram ali com os poços de Isaac. A própria Rebeca, quando ela vai receber uma resposta de Deus, ela está perto das fontes. Quando Deus vai separar o exército de Gideão, Ele vai provar o povo num teste de águas, e o Espírito Santo dizia ao meu coração que fonte é lugar de posicionamento, fonte é lugar de resposta, fonte é lugar onde a gente chega sedento e o Senhor derrama aquilo que a gente precisa para saciar a nossa sede. Eu sei que você um dia já chegou na igreja com sede. Eu sei que um dia você já viveu uma caminhada sedenta. Eu sei que em algum dia na sua caminhada, talvez a sua vida se pareceu um pouco como a de Agar, que estava perdida junto a uma fonte no deserto, sem saber o que Deus ia fazer na vida dela. Só que o Espírito Santo, Ele me entregou uma palavra para essa noite. E Ele falava muito comigo sobre a história de uma menina chamada Áquisa. Diga comigo, Áquisa. Áquisa era a filha de Caleb, o grande homem de Deus que entra com Josué na terra da promessa. E é tão interessante essa história, e parece que é uma mulher que passa despercebida aos nossos olhos, porque quando a terra é dividida, quando a terra da promessa é entregue na mão de Caleb, ele começa a repartir presentes entre as pessoas da sua família. E ele chega para sua filha e diz para ela: eu vou te dar uma porção extra de terra, eu vou te dar a maior cidade existente até aqui. O nome da cidade era Kiriat Sefé. Só que nada na nossa vida, irmãos, vem de mão beijada. Às vezes existem coisas que a gente vai precisar insistir e ir um pouco mais, porque buscar na fonte é buscar no lugar que dá acesso e origem. E quando Caleb faz essa promessa a essa menina, ele lança um desafio e diz para ela assim e para a cidade: o homem que conquistar essa cidade, Kiriat Sefé, ganhará essa porção de terra e ainda ganhará a minha filha por esposa. Um homem de Deus é levantado chamado Otoniel, e ele vai guerrear por aquela cidade, ele vai derrotar os gigantes que estão ali, e então ele vai receber um belo prêmio na vida dele, que é apenas, além da terra, ele ainda recebe a filha do chefe para ser esposa dele. E até aí tudo bem, irmãos. Receber um presente, quem aqui não gosta de receber um presente? Quem aqui nunca se emocionou recebendo um presente esperado? Mas imagine se você recebesse um presente que estivesse incompleto. Um presente que, quem sabe, aos seus olhos precisasse de um complemento, de algo além. E a Bíblia vai dizer que quando Áquisa está imersa nesse universo, uma menina que foi criada no meio do deserto, uma menina que tinha por heróis os homens da Bíblia, que acordava vendo guerreiros lançando espadas pelo caminho, o que esperar de um depois, o que esperar de uma vida diferente? E na hora que é para ela viver um momento bom, o pai dela entrega um presente, só que ele entrega uma terra que não tem água. A Bíblia vai dizer que ele vai entregar essa porção de terra, e ela vai chamar essa porção de terra de Negueb.
Nesse lugar chovia apenas uma vez no ano. E é como se o presente então fosse de grego. É como se o pai desse aquilo que estivesse sobrando. Talvez se a mentalidade dela fosse de alguém que reclamasse. Mas o Espírito do Senhor falava ao meu coração algo para essa noite. Que quando aquela menina recebe aquele presente, ela não vai reclamar da terra que ela recebe. Ela não vai reclamar daquilo que o pai entregou para ela. Ela vai para casa com um presente. Ela chega em casa, ela começa a vistoriar o lugar. Ela começa a olhar se tem fonte de um lado e de outro. Não começa a achar isso. Conversa com o esposo e diz: meu filho, vamos lá com meu pai novamente, porque eu descobri que aqui nessa terra de Negueb existem fontes, e o pai que dá a terra também pode providenciar a fonte. E quando ela começa, irmãos, nesse pedido, ela persuade o marido aí. E ela diz: sou eu que vou lá, me autorize aí. Primeira coisa que o Espírito Santo falou ao meu coração: Áquisa não era uma mulher acomodada. Ela tinha recebido um presente do pai. Ela tinha recebido uma porção de terra, mas ela sabia que a mão que dava poderia dar um pouco mais. E eu vim liberar uma palavra, porque o Senhor dizia ao meu coração: na minha mão ainda tem presentes para serem distribuídos. O Deus que te deu uma terra pode te dar fonte. O Deus que fez algo na sua vida pode fazer além. E a Bíblia diz que ela vai, irmãos. Você sabia que tem gente que não recebe porque ele tem medo de receber um não? Sabe o que Deus quer nesses últimos dias? Um pouco mais de insistência na nossa vida. Eu imagino se Áquisa fizesse o seguinte pensamento, tivesse o seguinte pensamento: meu pai já fez demais por mim, já me deu terra. O que é que eu vou buscar mais? O que é que eu vou pedir mais? Se ela chegasse para o marido, e é tão poderoso isso, nós estamos também num culto voltado às mulheres. Imagine se ela fosse culpar o marido: nós estamos nessa terra porque você não conquistou direito. Nós estamos nessa terra porque a culpa é sua. E o Espírito Santo falava ao meu coração o seguinte: existem coisas que é para a gente correr atrás, que é para a gente fazer. A parte de Otoniel era guerrear contra a cidade e vencer os gigantes, mas subir no jumento era particularidade daquela menina, e só ela podia falar isso com o pai. Quando ela parte, irmãos, para aquela terra, eu não vejo uma menina que fica na teoria. Tem muita gente que fica na teoria. A gente aprendeu aqui domingo sobre isso. Tudo começa por um ponto, né? E aquela menina, se ela ficasse assim: se eu tivesse outra terra, meu sonho era que meu pai me desse isso. Ela nunca ia viver aquilo que o pai dela pode entregar depois. Mas quando ela levanta-se e ela parte, ela vai albardar o seu jumento, ela vai correr, e o marido dela vai autorizar que ela vai partir. Isso é tão poderoso, porque ela não desiste daquela terra. Ela poderia chegar lá, irmãos, e dizer: pai, eu não gostei dessa terra, me dá outra, porque o Senhor é dono de todo o território. Ela poderia chegar lá e dizer: essa terra é um bom presente, mas tem trabalho. Mas Áquisa era uma menina visionária. Então, o que é que você quer falar nessa noite, missionária? Deus dizia ao meu coração: está no tempo da gente se levantar como caçadores de fontes. Eu e você precisamos aprender a caçar as fontes. Ela olhava para o deserto e começava a imaginar: eu acho que se furar aqui em determinado lugar vai dar água. Eu acho que se for pela região do monte vai dar água. E ela foi para quem podia dar. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: quando você entender que tem presentes que só vêm da mão do Pai, você vai parar de chorar quando alguém não te ajudar. Quando você entender que existem coisas que o marido não pode dar, que a esposa não pode dar, que o filho não pode dar, que a igreja não pode dar, a gente vai receber a bênção que está na mão do Pai. Eu estou assim porque a minha família não ajuda. Eu estou assim porque ninguém me vê. Não, o Senhor está dizendo hoje: monta nesse jumento e vai brigar por aquilo que você deseja. Ela vai partir. Ela vai buscar uma saída para aquele Negueb.
vai dizer, tá duro, mas se a água bater aqui, alguma coisa acontece. Ô minha irmã, talvez você está aqui nessa noite e tua casa está como o deserto do Negueb. E você olha e diz assim, não tem jeito naquele coração, não tem jeito naquele solo, basta só um pouco de água. Porque se tem uma coisa que a água faz é mudar o percurso da terra. Se tiver um monte, a água começar a bater no monte, a terra começa a esfarelar. E Deus me entregou uma palavra para a igreja nessa noite. Você não precisa fazer nada, você só precisa colocar a sua vida na fonte e deixar a água transformar a terra. A Bíblia diz que ela corre e vai se arriscar, porque o problema da nossa geração é que tem muita gente que tem terra, mas não tem fonte, irmãos. Se você conversar com algumas pessoas de muita condição financeira aí, você vai ver que eles têm terra em tudo que é lugar, mas estão querendo se jogar da ponte, porque não tem fonte. E aí, glória a Deus, porque muitos de nós que estamos aqui não temos nenhum pedaço de chão, mas toda vez que eu mergulho na fonte, querido, às vezes nós não temos muitas coisas que o mundo aí fora tem, mas quando a gente se encontra na fonte, às vezes a gente chega na igreja desanimado, triste, abatido, a nossa terra realmente como um deserto, mas de repente alguém abre o culto, libera uma palavra, Deus jogando água, o ministério de louvor vem, joga mais água, e daqui a pouco o nosso solo está encharcado, a gente completa fazendo lágrimas descer, e quando a gente volta para casa, alguém pergunta, sua terra mudou? Não, mas hoje eu tive mais um encontro com a fonte. Isso é o que muda tudo na nossa vida. Tu pode ter tudo, meu irmão, mas se você não tiver a fonte, você não tem nada. E você pode não ter nada, mas se você tiver a fonte, porque é ela que traz tudo para a nossa vida. Dependia dela conquistar. Às vezes, Ivete, Deus nos dá coisas em partes. E não é porque Deus, pastor, é um Deus de coisas incompletas. É porque Ele quer saber até que ponto a gente está disposto a se esforçar para ir buscar um pouco mais. O pai, quando entrega, ele já sabia, irmãos. Caleb sabia que aquilo era um deserto. Como é que um pai dá uma terra de deserto para a filha? Quem aqui é um filho teimoso e insistente? Quem aqui? Quando você queria algo do seu pai, você pedia até ver ele se estressar. Eu sou teimosa. Quando eu quero uma coisa, eu ficava amanhã. Até ela dizer assim, sai de perto de mim, ou não definitivo, senão eu vou lhe picar a mão. Aí eu saía. Mas fora isso, sou insistente. Nessa área eu sou insistente. E Aquisa, ela vai passar a esse lugar, só que Deus falava algo ao meu coração, que aí está o problema, Mateus, porque muita gente não recebe o que precisa receber, porque quer falar com o pai de cima do jumento. E de longe quer dizer, me dê aquilo que é meu. E aí a Bíblia diz que ela desce. E ela sabe como pedir. Ela não chegou lá dizendo, Tarcísio, pai, que presente foi esse que o Senhor me deu? Pai, eu merecia só isso. Ela chegou lá dizendo, pai, e ele diz, que desejas, minha filha? Ela diz, me dá um presente. Olha a sabedoria dessa menina, irmãos. Me dá um presente. O que é que você quer? Dai-me. Aí ela vai dizer, visto que o Senhor me deu a terra seca do Negueb, me dá também bênçãos como fontes de água. Que pai é esse que não ia dar, irmãos? Você sabia que tem muitos de nós aqui que não recebemos coisas de Deus e de pessoas porque nós bloqueamos as bênçãos? Eu conheço pessoas na minha caminhada que perderam de ser abençoadas porque falaram besteira. Pessoas que já chegaram para mim para dizer assim, eu ia dar um carro a fulano, mas porque ele falou que não devia, eu não vou dar mais. E vou lhe dizer uma coisa, as mulheres que estão aqui de plantão, que são casadas, sabem bem como é. Quando você pede com jeito algo ao seu esposo, ele te dá, mas se você chegar de cima do jumento,
eu quero, me dê. Aí o coração já travou. Aí a natureza já travou. Aí por mais que depois você desça do jumento e queira fazer um negócio diferente, o coração já está travado ali. Mas o Espírito Santo estava dizendo ao meu coração: é noite da gente entender o nosso lugar. Porque quem precisa de fonte de água tem que pular do jumento embaixo e dizer: minha terra está deserta, mas eu não saio daqui sem nada. O Senhor dizia ao meu coração: vai continuar tendo trabalho no seco, ou vai procurar quem tem para liberar aquilo que você precisa? Porque quando aquela menina vai, ela confia inteiramente no pai dela. E aí eu sou apaixonada pela Bíblia. Porque quem chega na fonte não recebe apenas o que vai buscar, sempre recebe em exagero. Ela chegou para o pai e disse para o pai: pai, minha terra é desértica, e eu preciso dizer para o Senhor, me dá bênçãos como fontes de água. Aí o pai olhou e disse assim: então, eu vou te dar as bênçãos e as fontes superiores e inferiores. É como se ele estivesse dizendo para ela as bênçãos de cima e de baixo. Eu sei que no deserto do Negueb geralmente não chove, e acontecia um fenômeno ali, quando a água batia no monte e escorria para a parte de baixo. Era Caleb dizendo para ela: porque você não se conformou, eu vou te entregar aquilo que vem de cima e aquilo que vem de baixo. Quando você pensar que está difícil em cima, vai estourar a fonte em cima. Quando você pensar que está difícil embaixo, vai estourar a fonte embaixo, porque eu estou te dando de cima e de baixo. E a Bíblia, ela é tão perfeita, porque parece que tudo de Deus começa no andar de cima, né, irmãos? E no princípio criou Deus a terra e o céu. Foi assim? Os céus e a terra. Quando Deus vai ressuscitar através de muitos homens na Bíblia, pessoas, você vai ver que a maioria delas estavam no andar de cima, em lugares superiores. Colossenses 3 vai dizer que a gente deveria buscar as bênçãos que viriam de cima, do alto. E quando essa menina vai buscar essa fonte de água aqui, o pai está dizendo para ela: não te dou apenas uma fonte temporária, quero te entregar algo que cubra o monte e o vale. É como se ele estivesse trocando em miúdos e dizendo para aquela menina assim: tá difícil, eu sei que as coisas não estão exatamente como você esperava, mas você não vai voltar para casa nesse jumento de mãos abanando, porque quando você olhar para o Negueb, eu vim lhe dizer que não é em outra terra, é nessa que eu estou estourando fontes superiores e inferiores. Olhe para alguém e diga assim: no Negueb, as fontes estavam a apenas 3 quilômetros. Imagine se ela abrisse mão. Porque quando a gente está com uma terra desértica, parece que a gente só consegue contemplar sequidão e calor. Se você acha que Itabuna está quente, no Negueb era quase 60 graus. As mulheres tinham que se cobrir para que o calor não quebrasse os cabelos. Era muito quente essa região, irmãos. Mas o Espírito Santo falava ao meu coração: quando essa menina busca isso para a terra dela, sabe o que acontece? Deus muda a sorte do Negueb. Ela volta para casa com uma providência de água em cima e embaixo. Tem gente que acha aqui que a vida dela só vai mudar em coisas espirituais. Eu vim aqui como profeta de Deus para lhe dizer que o Deus que estoura a fonte em cima, estoura fontes embaixo. Eu vim lhe dizer pela autoridade do Senhor que quando a gente vai buscar do jeito certo e sabe como pedir, Deus sabe como nos dar aquilo que nós precisamos. E quando ela chega nesse lugar que volta para casa, então eu entendo o Salmo de número 126. Porque Davi vai dizer assim: restaura a nossa sorte como o Negueb. Porque todas as vezes que a água brotava, por pouco que fosse no Negueb, a vegetação alastrava.
as flores começavam a aparecer. E é como se essa menina estivesse dizendo: quem viu a paisagem do presente que o Pai me deu, vai passar novamente e vai ver aquilo que Ele fez, porque ela insistiu. Missionário, o que é que você vem me dizer nessa noite? Para você não desistir do presente que já está nas suas mãos, para você não desistir da paisagem que Deus está construindo na sua história. Olho e não vejo nada, e o Senhor está dizendo nessa noite: é a oportunidade de eu entregar coisas em cima e embaixo para a sua vida. Irmãos, eu sinto a graça de Deus aqui. A Bíblia diz que quando ela volta para casa, nada será mais como antes, Ângela. Porque o marido dessa menina, que era guerreiro, vai virar juiz. E ele vai ser um dos juízes que não houveram falhas nenhuma em Israel. 40 anos a terra vai sossegar com Otoniel. E a pergunta que não quer calar é: por que ele chegou nesse lugar? Porque a mulher dele soube buscar aonde deveria buscar. Todas as pessoas que têm contato com a fonte não bebem dela só, sempre respinga em alguém. Cutuca alguém que está do seu lado e diga assim: beba muito, a ponto de você não suportar. Porque quando você beber, ainda que essas gotas caiam sobre mim, também abençoará a minha vida. É por isso que a samaritana, quando tem um encontro com a fonte, não fica só para ela. Mas sabe qual é o problema da nossa geração que a gente ainda não aprendeu com a samaritana? A samaritana, pastor, não deu a água dela para o povo. Ela mostrou o caminho da fonte. Quando a igreja entender que não é a gente que dá de beber, mas a gente só mostra o caminho. Quando a gente entender, quando nós como liderança de grupo entender que não é da nossa vida, da nosso pouco de água que a gente tem que jorrar sobre a vida de alguém, mas a gente precisa apontar o caminho. A samaritana teve encontro com a fonte, que era Jesus, e diz: eu sei onde Ele está, se vocês quiserem eu guio vocês até esse caminho. O Espírito do Senhor está dizendo a essa igreja: quando você bebe da fonte, alguém que está perto recebe também. Eu não sei aquilo que você precisa, meu irmão, mas todo mundo que teve encontro na fonte recebeu algo da parte de Deus. Rebeca não tinha casado, casou, era estéril e teve gêmeos. O homem que estava à beira do tanque de Betesda, perto das águas, tem um encontro com Jesus, e Jesus muda a história dele ali. Todas as pessoas que estão posicionadas em locais de água vão receber algo diferente. Só que a gente vive numa geração que o que eles mais falam hoje é sobre o Negueb deles. Ah, irmã, você não entende não, minha luta. Se tu soubesse a situação que eu estou passando, se tu soubesse a luta que eu enfrento diariamente, aí eu vim lhe dizer algo, guarda essa frase no teu coração: não me conte sobre o teu deserto, me conte sobre os presentes que o Pai tem te entregado. Eu não vim aqui nessa noite para saber quem é que na igreja está sofrendo mais que o outro. Porque enquanto você está visando apenas as terras que você está, você não vai alcançar isso que você tanto deseja. O Senhor está dizendo: tira o olhar do deserto e olha para a fonte. Tira o olhar do chão e olha para a mão de quem pode liberar aquilo que você deseja. Quando a gente entender, irmãos, que é nesse lugar que o Senhor quer nos levar, de caçadoras de fontes, e sairmos desse lugar muitas vezes como Agar estava, perto das águas, mas chorando sem ver o poço, e Deus tem que abrir. A Aquisa vai olhar para o deserto e diz: é aqui que vai florescer. Eu não sei de onde eu vou ter que buscar água, mas é aqui que Deus vai providenciar o resultado. Ah, mas eu não sei como resolver isso. E você olha para a sua sorte. Sabe o que o Espírito Santo falava ao meu coração? Ele vai mudar cenários e paisagens de pessoas aqui que vão se encontrar com a fonte, que vão passar pelo seu próprio deserto e dizer: não tinha essa flor, não tinha essa vegetação. E o Senhor está dizendo: quando você me buscar,
quando você descer do seu jumento e pedir a quem tem, tira o olhar de Otoniel, tira o olhar daqueles que não podem ajudar, olha para a mão do Pai, porque o Pai que dá a terra, dá a fonte. O Pai que entrega um presente, entrega mais de um presente. Não sei se você tem fé para receber, levante as suas mãos. Que ainda nesse ano de 2023 você seja presenteado nas suas duas mãos com presentes do Pai. Eu profetizo que jumentos vão parar na tua porta, dizendo: arreia, levanta, senta e vai buscar, porque aquilo que parecia impossível, o Pai sabe a hora de entregar na tua mão. Espera, busca. Que vida é essa improdutiva, muitas vezes, que queremos viver, irmãos? Secas. Tem gente que se conforma no seco. A minha vida está que nem a música: Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto. E a pessoa fica assim: a terra seca está aqui, a terra seca sou eu. Só isso. Uma vez eu vivi uma experiência sobre essa área de águas fantástica. Estava pregando numa vigília e a esposa de um pastor estava muito mal naquele dia. Eu não conhecia ela. E ela tinha dito para Deus que ela não iria para aquele culto, porque ela disse que estava cansada de entrar dias e sair dias, e a vida dela está na mesma sequidão. E eu lembro que eu estava pregando sobre águas, e quando eu terminei, eu chamei pessoas à frente para orar. E essa mulher, ela partiu chorando. E ela não era de falar no microfone, mas naquele dia ela pediu a oportunidade. E ela fez uma prova com Deus, Ângela, bem assim: Deus, se é verdade isso que essa irmã está pregando, que essas águas descem mesmo sobre a nossa vida, me dá uma experiência nova aqui. E ela contou, irmãos, que num lugar onde ela estava seco, alguém que ela não sabe de onde veio, jogou água física nos pés dela. Ela começou a sacudir os pés e começou a olhar se tinha algum copo descartável cheio do lado, e tudo ao redor estava deserto, mas alguém do céu jogou água nos pés dela. O Espírito Santo está dizendo nessa igreja: ainda tem água para ser liberada. Eu não sei se você precisa em cima ou embaixo. Eu não sei quais são as áreas que precisam serem encharcadas na sua vida, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu quero orar por você. Porque a palavra céu no original, Shamaim, significa tem águas. Tem águas. Eu quero que você se coloque de pé. E eu quero de verdade, queridos, que viesse aqui à frente nessa noite pessoas que precisam mudar a paisagem da sua vida. Todo dia que tu está passando, está vendo a mesma coisa. Eu quero orar por você. O Ministério de Louvor vai me ajudar, mas tem gente aqui assim, viu? Todo dia é a mesma coisa. Você sabia que tem gente que mesmo num culto como esse, de fonte inesgotável, até para clamar tem dificuldade, porque você está tão frustrado com tantas perguntas que ainda não vieram respostas. E você olha e diz: Senhor, eu passo e o Negueb ainda está lá. Eu passo e minha vida continua do mesmo jeito. Eu passo e não estou vendo mudança. É no casamento, é na família, é na oração que eu tenho pedido ao Senhor. É porta que não abre, é coisas que não acontecem. E o Senhor está dizendo nessa noite: desce do jumento e pede, porque o Pai tem para te dar. Eu quero que vocês que estão aqui fechem os seus olhos e levantem as suas mãos para os céus. Se o Senhor está nessa igreja, Pai, como eu sei que está, que não sejam como palavras soltas aqui nessa noite, mas que haja, meu Deus, uma mudança de cenários em vidas aqui. A partir dessa data do dia 9 de março, nós queremos determinar agora que fonte
fontes estourarão na parte superior e inferior, que a glória de Deus vai passar em algumas coisas, que pessoas vão parar de culpar algumas pessoas e vão entender que está na hora de buscar na mão de quem tem para dar. Quem tem paz para te dar não é o trabalho, é Jesus. Quem tem alegria para te dar não é dinheiro, é Jesus. Tu pode ter tudo, meu irmão, mas se não tiver a fonte, você não tem nada. Você pode ter influência, você pode ter riqueza, você pode estar cercado de pessoas, mas a alegria ainda não brotou no teu coração. O Senhor está dizendo nessa noite: eu quero visitar o teu Negueb, eu quero soprar sobre essa vida. Feche os teus olhos. Queira subirei, eu chorarei. O Senhor fala ao meu coração quantas vezes algumas pessoas estão cavalgando sozinhas numa estrada, cansadas do sol, cansadas do barro do Negueb, cansadas do deserto. O pé está queimando de tanta luta, mas o Senhor está dizendo, e Ele vai te perguntar: o que queres? O que desejas, meu filho? Então você virá ao Pai e das bênçãos. Mas olha pra mim, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Muda cenários aqui, Deus. Preciso do teu Muda olhar. paisagens aqui. Olha pra É mim. todo dia a mesma coisa e você se Eu cansou. preciso. É todo dia a mesma rotina. E o Pai está dizendo: corre para buscar algo diferente. Olha pra mim. Tô cansada, irmão. Tô cansada de crer. Tô cansada de Olha acreditar. pra mim. O Senhor está dizendo nessa noite: eu tenho algo para mudar a tua sorte. Olha pra mim. Espírito de Deus, Pois eu preciso do teu olhar. levante a tua mão pro alto. Diga assim: Senhor, me faz caçador de fontes. Diga: Senhor, eu profetizo que eu não volto para casa com esse jumento vazio. Diga: eu profetizo que eu volto para casa recebendo presentes. Na outra mão, diga: eu creio que eu vou voltar para casa recebendo uma porção extra, porque eu vim beber da fonte e eu vim beber da mão do Pai que não fale. Olha pra mim. Toca na mão de alguém e diga: o Pai vai te dar presente. Olha pra Diga: o Pai vai te dar presente. Orlando, Fúria, o Pai vai te Olha dar pra presente. Se Deus é Deus nessa igreja, preciso. Ele está dizendo nessa noite: não acaba essa quinta-feira sem o Pai dar alguns presentes. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso, e eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Eu libero algumas palavras e você levanta a tua mão e profetiza dizendo: tem água. Eu libero algumas palavras e você levanta a tua mão para cima e você vai profetizar: tem água, amém? Sobre
pisar os pés na igreja. Tem água. Sobre essa porta que parece que não vai se abrir. Tem água. Sobre a tua vida espiritual que dia vai passando e nada acontece de novo. Tem água. Sobre o teu deserto que parece que nenhuma flor aparece. Tem água. Sobre a tua vida financeira que parece que nada muda. Tem água. Diga nessa noite: eu não vim aqui pra sair de mãos vazias. Diga: eu não vim aqui pra sair de mãos vazias. Segure alguém e diga: o céu tem água pra você. Tem água pra você. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Preciso do teu olhar, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. A mão sobre o teu coração. E a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão consoladora do Espírito Santo, que esta água jorre sobre tua vida, que essa fonte seja verdadeiramente inesgotável. Não somente hoje, você crê dizendo amém. Deus te abençoe.